E aí pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Broda. A gente pensando aqui, né, sobre política, falando um pouquinho aqui sobre política. Eu tô estudando um pouco aqui outros assuntos. E aí veio em minha mente, né, o termo política, né? E eu creio que eu, nos próximos, no, no próximo ano, né, daqui um ano e 2 meses, né, teremos nova, novas disputas aí, né, pelos pleitos de vereadores e prefeito. E aí eu tenho só uma pergunta, algumas perguntas no caso. Será que muitas pessoas, vamos continuar com a mesma atitude, com a mesma mentalidade, com aquela velha frase de dizer que não existe político honesto? Será que a gente vai continuar assim? Será que a gente vai estar, muitas pessoas no caso, né, vai sempre voltar em mais dos mesmos? Será? Eu tenho comigo que, que, que aquele político que compra o seu voto, ele é um investidor. Ele está investindo dinheiro em você. Se ele ganhar, bem, vai ele vai se tornar um político durante 4 anos. E se ele trabalhar bem, né, for bom, ótimo. Mas se não, quem perde é a sociedade. Quem perde é a sociedade. Agora, uma palavra para você que vende o seu voto: não faça mais isso. Rejeite, não venda o seu voto, porque quando você vende o seu voto, você não tem direito de fazer mais nada. Você se vendeu. Você se vendeu por 100, 200, 300, 400 reais, seja ele qual for, R$ 1.000, R$ 10. Não venda o seu voto, porque essa venda desse seu voto, às vezes não melhorar a sua vida em nada. Não vai melhorar a sua vida em nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, se você vende o seu voto e joga na Mega Sena e ganha, aí sim a sua vida mudou. A sua vida muda, porque você vai ganhar muito dinheiro através daquele voto. Mas se você vende o seu voto por 10, 20, R$ 50, seja ele quanto for, e não ganha na Mega Sena, esse seu voto vai ser um voto inútil, só vai trazer coisas negativas para a sua sociedade, para a sua comunidade, para a sua cidade. É só olhar aí como que está o nosso país, a política no nosso estado, na nossa cidade, é, no nosso país. A maior parte dos políticos corruptos só pensam em si e naqueles mais próximos, e a camada e a maior parte da camada que sofre pouco recebe em benefícios através desses políticos. Existem muitas pessoas ainda generosas, existem políticos ainda que ainda pensam na sociedade, que busca estar fazendo a coisa certa, a coisa correta, mas esses políticos, esses políticos são tão poucos que às vezes não faz tanta diferença assim. Então, é só um contextozinho, é só uma ideia para a gente pensar um pouco mais, um pouco mais fora da caixa, pensar um pouco mais em termos gerais e não em nós mesmos, e não em nós próprios, porque muitos, quando vendem os seus votos, falam assim: eu vendo mesmo, ele vai ganhar, quando ele ganhar vai me esquecer, eu peço a um, eu peço a dois, peço a três. Mas se esse político ganha, e aí? A sua vida não vai mudar por causa disso. Às vezes muda para uma situação ruim, às vezes fica pior do que antes. Então, a gente tem que pensar em uma renovação política, que é uma coisa fundamental para mudar a política brasileira. É preciso estimular a participação de novos líderes políticos, e comprometido com a ética, a transparência e o bem-estar do povo. É importante apoiar candidatos honestos e comprometidos com a mudança, e rejeitar aqueles que
representam os interesses da corrupção e da velha política. Vamos pensar um pouco nisso? Vote com coração, vote com consciência, não venda o seu voto. Eu sei que muitas pessoas vendem aí, né, os seus votos, no caso para comer, para comprar algum remédio, interessado em construir alguma coisa, em fazer alguma reforma em sua casa, mas, mas, mas de forma geral, de forma bem ampla, quem vende o seu voto, a sociedade só perde, só perde. É só a gente olhar é só a gente olhar como que anda a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, tantos casos de corrupção aí comprovada, e a gente não pode fazer nada, porque muita gente porque muita gente tá na realidade tão conformada e que acha que não existe políticos bons, honestos, ainda comprometidos, que vendem os seus votos. E aquele político que compra voto, ele, maior parte das vezes, não vai se comprometer com você, não vai se comprometer com a sociedade em que ele foi eleito, porque ele vai ter um pensamento: eu estou aqui porque eu comprei muitos votos, eu estou aqui porque eu gastei tantos mil, então eu não vou dar nada para eles, eu não tô nem aí para eles. Já aquele político que foi eleito, já aquele político que foi eleito pelo voto, ele vai pensar duas vezes antes de se corromper, antes de se vender, antes de não trabalhar pela sociedade, beleza? Então fica a dica para vocês aí, e vamos em fé que tudo vai mudar, que tudo vai melhorar. Tamo juntos. Carlos Brother. Valeu.